Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Plenamente, um programa feito para você aprender um pouco mais sobre saúde mental, emocional. E hoje nós temos um programa especial, aproveitando o Outubro Rosa, que é um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Fiquem ligadinhos com a gente que nós vamos falar sobre esse assunto que é de extrema importância para a saúde feminina. E hoje, nesse episódio, estamos com uma convidada para lá de especial. Nós vamos falar da questão do câncer de mama, não só da parte de prevenção, dos sintomas, das causas, mas também vamos trazer uma história incrível de superação de uma pessoa que sobreviveu a esse diagnóstico. Estou com ela, a Aline. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Para mim é muito importante estar aqui, né, trazendo esse assunto de grande relevância. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu tenho 37 anos e no ano de 2022 eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama em estágio 3. Uau! Vocês estão vendo aí que vai ser um programa hoje muito interessante. E eu já quero começar falando com você, Aline, como que foi que você descobriu, né, o seu diagnóstico do câncer? É uma pergunta importante, até porque a gente levantaria o fato de que a gente precisa estar, de conhecer o nosso corpo, né? A gente precisa estar atento ao nosso corpo. Eu nunca tive o hábito de fazer o autoexame, nunca tive o hábito. Mas um dia, logo depois do meu aniversário, no ano de 2021, eu estava tomando um banho. E quando eu tomava o banho, o sabonete ele fica bem escorregadinho no corpo. E ao passar a mão pela minha mama direita, eu notei que tinha uma protuberância. Aí eu passei a mão com mais cuidado, que eu fui observar e realmente eu senti que era ali um carocinho já formado. E você nunca tinha feito naturalmente assim no seu dia a dia o autoexame? Não. Naturalmente em busca de alguma coisa diferente no corpo, não. Foi realmente um momento aleatório enquanto eu estava tomando banho que eu descobri. Mas eu sempre fui muito atenta, sabe? Eu sempre, acho que por trabalhar na área da saúde, eu sempre fui atenta com relação ao corpo. Notava manchas diferentes, carocinho diferente. Eu sempre fui muito atenta a isso. Tanto que a gente pode até ver que o câncer de mama, ele não aparece somente já o caroço formado, o nódulo em si, né? Existem outras alterações também que a gente pode observar na mama. Mas a minha descoberta foi através de um nódulozinho na mama direita. Olha que interessante, a gente sempre fala da importância do autoconhecimento, né? E não é só esse autoconhecimento emocional, mas você também conhecer o seu corpo, saber, né, se há algo diferente, observar ali os seus sinais em relação aos hormônios. Isso. Mulheres que chegam principalmente após os 40 anos, né? Que tem ali os exames de mamografia. Se você está com tudo em dias, se você tem a capacidade de se conhecer, de se autoavaliar, você pode prevenir, né? Claro. Porque tudo que é descoberto no início, gente, é muito mais fácil e hoje tem recursos ligados não só ao câncer de mama, a outros também que estão aí disponíveis para ajudar mulheres nessa luta, né? Nessa batalha, nesse tratamento. E como eu tinha acabado de fazer os meus exames preventivos, no caso, como eu ainda não tenho 40 anos, eu faço apenas a ultrassom anual. Eu tinha acabado de fazer no mês de março, então eu só ia realizar em março do ano de 2022, né? E eu achei o nódulo em julho de 2021. Então aí teve todo um adiantamento, né, nessa descoberta. Interessante. E aí você fez o autoexame, sentiu esse nódulo, já marcou ali a consulta e foi ao médico? Já rapidinho, eu já marquei. Assim que eu descobri, na mesma semana, se eu não me engano, era um final de semana, acho que era um domingo. Aí quando eu encontrei, na mesma semana eu já agendei com o meu ginecologista, mostrei pro meu esposo, né, chamei ele, mostrei pra ele, falei assim, olha, eu vou marcar, porque eu sempre fui muito cuidadosa com a saúde, então eu marquei, na mesma semana eu já marquei meus exames e infelizmente, né, eu posso dizer que ali teve um retardo no diagnóstico em si, porque eu encontrei, mas foi diagnosticado ali inicialmente como um cisto líquido, né? E o meu ginecologista falou, olha, Aline, é um cisto líquido, a gente não tem que fazer nada no momento a não ser acompanhar. Então, teve todo ali um atraso já no diagnóstico do câncer, propriamente dito, né? Embora eu tenha achado mais precoce, mas houve uma demora no diagnóstico preciso do câncer de mama.
E justamente, talvez, pelo fato da minha idade não me favorecer a realizar uma mamografia. Então, foi só pela ultrassom, e na ultrassom foi visto que era um cisto e que tinha apenas líquido, e o meu médico mesmo falou que, às vezes, eles começam líquido, né, começam uma partezinha líquida para depois virar a parte sólida, ele fica meio que heterogêneo, então, talvez ali foi o motivo desse atraso maior no diagnóstico. E aí, com isso, o tempo foi passando, e aí você foi notando alguma alteração diferente? Como você chegava no diagnóstico em si? Isso. Como ele falou, era só observar, né? E eu fui observando e eu notei que ele crescia um pouco, que ele cresceu um pouco de quando eu achei. Quando eu encontrei, ele estava, segundo a ultrassonografia, com 2 centímetros, né? E aí eu notei que ele cresceu, ele até meio que deslocou um pouquinho, porque quando cresce, às vezes ele vai e fica mais protuberante, ele aparece um pouquinho mais. Então aí eu notei, né, que ele teve esse crescimento e notei algumas alterações que posteriormente foram aparecendo. A pele onde ele estava ali ficou um pouquinho vermelha, apareceu tipo umas varizezinhas vermelhinhas. E notei também que o nosso organismo, ele tem a excitação natural e que o bico do peito ele endurece, né? No caso do meu, eu notei que o da mama direita não endurecia mais. Foi assim, alguns sintomas, né? Alguns sinais, alterações que foram aparecendo no decorrer do tempo, o que me fez acelerar ainda mais o retorno no médico. E aí, quando você retornou, que veio a notícia? Isso, quando eu retornei, e aí eu fui refazer a ultrassom. Quando a médica radiologista colocou o aparelhinho, ela já falou assim: Aline, isso aqui não é um cisto. A gente está vendo aqui é um nódulo, e eu não estou gostando nem um pouquinho do aspecto dele. Ela já não me deixou sair ali do consultório, eu até afirmo que ela foi um anjo de Deus na minha vida. Ela não me deixou sair dali do consultório sem marcar já para mim um mastologista. Ela já ligou para a mastologista que me acompanhava. Como ela estava de férias, ela já ligou para outro, tomou essa liberdade, ligou para outro e já agendou ali para meia hora depois que eu saísse do consultório dela, ali do exame de ultrassom. Ela fez uma mamografia também, sem pedido nenhum. Ela falou assim: ali não preocupa, pagamento a gente vê depois, cartão do seu plano a gente vê depois, mas vamos correr atrás da sua saúde, né? Aí naquele momento ali, para mim, que já estava com todas essas alterações, já imaginei, falei assim: olha, eu acho que agora não tem jeito, vai ser um câncer mesmo. E eu até perguntei para ela, falei assim: doutora, pode ser um câncer, né? E ela virou para mim e falou assim: Aline, pode ser. Eu não quero que você saia daqui do consultório descabelando, ai, tô com câncer. Não, porque o que vai realmente dizer se é um câncer ou não é um estudo histopatológico, né? Então, assim, faz a biópsia, né, e vem a imunohistoquímica posteriormente, que vai ali definir qual que é o tipo do câncer, né? Mas ela falou, pode ser sim. Mas eu já estava no meu coração ali com todas aquelas alterações que eu citei que poderia vir a ser um câncer, sim. Naquele momento, Aline, quando você se viu diante da possibilidade desse diagnóstico tão temido por nós mulheres, né? Acho que não tem essa pessoa que não tem essa preocupação de ouvir essa palavra, câncer, né, tumor, são palavras assim que já causam uma angústia, medo. O que você sentiu? O que passou na sua cabeça naqueles segundos ali diante da possibilidade de ter um diagnóstico como esse? Às vezes a gente fala que o chão sai debaixo dos pés, às vezes a pessoa fala, é clichê. Realmente, o chão parece que sai debaixo dos pés da gente. Por mais, igual eu falei, que eu já tinha ali algumas alterações que me fizessem imaginar isso, mas quando você recebe o diagnóstico, ou ali, aquele momento ainda não estava com o diagnóstico, mas quando você recebe, é assustador, é desesperador. Eu até me... Um choque, né? Isso, um choque. Como se a gente ficasse anestesiado. Claro, né? claro. Muitos pacientes me relatam que eles sentem como se fosse assim, um choque, literalmente, de ficassem anestesiados diante da notícia, sem saber o que fazer, parados, apáticos ali, né? Uns choram, desesperam, mas os outros, a tendência é travar e falar, e agora? O que está acontecendo, né? E por um momento, você acredita que eu tive até um sentimento de revolta? Eu cheguei a ter um sentimento de revolta. Porque eu pensava assim, gente, quando eu encontrei recente, eu encontrei precoce, me falaram que não era nada. Então, assim, no meu coração, por um momento, eu senti um pouco de ira, sabe? Eu pensei assim, gente, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para fazer, mas não deu, né? Vamos dizer assim, já se passaram... Você fez o procedimento certinho, certinho, de ir ao médico, tudo certinho. E aí, nesse intervalo, se passaram
passaram 7 meses. Aí onde eu ficava ali com aquele medo, aquela angústia, né? Já não é algo tão precoce. Quando eu descobri, já não era tão precoce, né? Mas aí eu pensei, depois de 7 meses, então, né? Então, assim, é desesperador. É desesperador. E aí, quando você realmente pegou o diagnóstico ali na sua mão, né? Porque até então estava em pesquisa, né? Ali, olhando. E aí, quando você realmente teve essa concretização ali, não, você está com câncer de mama, tudo. E aí, nesse momento, como que foi para você? Esse momento eu confesso que é pior ainda, porque quando a gente está ali imaginando que possa ser, a gente nunca perde a esperança de que não vai ser. A gente vai até o último minuto pensando, não vai ser, não vai ser, não vai ser. E aí quando você pega e vê, eu talvez diria assim, que a gente quase que recebe como uma sentença de morte, sabe? Assim, embora a gente saiba que existam tratamentos, e os tratamentos hoje estão muito mais eficazes que antigamente, né? Mas a gente ainda assim recebe como uma sentença de morte. Você fala assim, gente, eu acho que agora chegou minha hora, né? Não é fácil, mas passa assim, um filme na cabeça, passa um filme na cabeça da gente. A gente começa a se questionar, começa a pensar em tantas coisas que a gente não fez, tantas coisas que a gente ainda quer fazer, às vezes até aquele plano, aquele projeto estava lá há tanto tempo atrás, que mentalmente a gente tinha até esquecido, não estava nem lembrando, eles aparecem. Para nos lembrar de que a gente ainda tem muito a construir, de que a gente tem muito a ofertar ainda, e talvez você está vendo ali uma possibilidade de que tudo seja retirado. E olha, eu acho tão interessante você falar sobre isso, porque nós temos uma tendência de achar que por sermos cristãs, mulheres que têm fé em Deus, né, e tudo mais, estamos isentas desses questionamentos, desses medos, dessas questões emocionais. Sim. E sendo que, na verdade, todos nós vamos passar por isso em algum momento da nossa vida. Né? Vamos ter situações que vão nos abalar emocionalmente, que vai balançar a nossa fé, isso é importante falar. Sim. Porque diante de um diagnóstico, por mais fé que nós tenhamos em Deus, a gente fica ali estremecida. Como ser humano, como você mesmo diz, a gente tem medo de interromper nossos sonhos. Às vezes tem os nossos filhos ali, quem vai cuidar? Ou será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que o tratamento vai ser doloroso? Será que eu vou sofrer muito? Não é? Passa tantas coisas na nossa cabeça. E o cabelo? O cabelo. Imagina, gente, a gente já mulher, pensa no cabelo. A autoestima da mulher. Isso é importante nós falarmos. Até coloquei aqui como uma pergunta para você. Abala a nossa autoestima, o nosso senso de amor próprio, o nosso autocuidado, mexe com todas as nossas estruturas. E uma coisa que eu falo sempre nos meus atendimentos e por onde eu passo, a gente tem que aprender a entender essas nossas limitações, os nossos sentimentos, né? Separar o que é emocional, o que é espiritual. Claro que a fé e as nossas emoções, elas andam juntas, nós somos corpo, alma e espírito. Mas tem momentos que a gente precisa acolher esses medos, essas dores, que fazem parte da nossa vida. Claro. A gente acolhe aqueles sentimentos, aquelas emoções e depois reorganiza, né? Reorganiza ali o nosso momento. E não tem essa pessoa, gente, que recebe um diagnóstico que não sente esse abalo emocional. Querendo ou não, não existe, né? E é muito importante você falar sobre isso. Você como mulher cristã, né, que tem todo um projeto de Deus dentro de você, um propósito, passar também por esses momentos de angústia, de medo. E tá aqui hoje falando, eu tive essa fase, eu tive meus medos, eu tive meus questionamentos. Isso é fundamental. Claro, igual você falando, como que foi, né, eu sendo cristã. Aí eu digo assim, é um misto de sentimentos, né, desde o início sempre foi um misto de sentimentos, porque a gente tem um lado positivo que a gente tem em quem depositar a nossa esperança, a gente deposita a nossa esperança em Cristo, mas a gente também tem o nosso lado humano, né, igual você falou, o medo, né, aquele medo a gente não tá isento. Jesus, né? Claro, medo, claro, e a gente fica assim, às vezes até com medo de sentir medo, porque eu fico com medo e penso, será que eu não tô tendo fé suficiente? A gente chega a questionar, talvez não falta de fé, mas a gente pensar assim, até onde o meu medo tá me fazendo, tá atrapalhando a minha fé, né? Até onde o meu medo tá ali me impedindo, talvez, de chegar mais perto da minha vitória. Sim, e é absolutamente comum, né, chorar, se emocionar. Eu atendo mulheres também com problemas de luto, que elas têm dificuldade de chorar até o luto dos seus filhos, porque pensam assim, é como se elas fossem ingratas com Deus ou alguma outra situação, e na verdade não é, né? É um momento humano que precisa ser enfrentado. Infelizmente tem que ser enfrentado. E eu vou falar uma coisa para você. É comprovado pela ciência a importância de se acreditar, de ter pensamentos positivos, de cuidar das emoções tão antes também, no decorrer da sua vida, para não gerar problemas futuros, doenças psicossomáticas, inclusive o câncer também está sendo levantado inúmeros estudos
para comprovar que ele tem também muito fundo emocional, ligado não só a fatores genéticos, ambientais, estilo de vida, mas também a questão das emoções. E é importante falarmos sobre isso, que no momento quando chega uma situação na nossa vida, uma surpresa, né, algo não esperado, é comum a gente ter esse desequilíbrio e entender o nosso corpo, os nossos limites, as nossas emoções, não ficar nos julgando, nos auto-julgando, nos criticando, né? Colocando uma pressão maior do que aquela mesmo que a gente está enfrentando no momento. Isso é muito importante. Por incrível que pareça, a gente chega até a se questionar, sabe? A gente se questiona, gente, o que eu fiz de errado ou o que eu posso estar fazendo de errado, né? A gente questiona isso também, a gente questiona o que a gente está fazendo, não só espiritualmente falando, mas a gente questiona também a nossa vida, né? Sim. A gente passa a pensar em tudo que possa agravar ou tudo que possa contribuir para um câncer e a gente começa a pensar nisso. Será que é porque eu sou sedentária demais? No meu caso, a gente procura respostas, assim, a gente procura. E como que foi o seu? Assim, o médico conversou com você sobre isso? Tem alguma possível causa? Que é bom também. A gente já falou aqui um pouquinho sobre as causas, mas é bom a gente trazer essa informação para as pessoas que estão em casa. No seu caso, teve uma causa específica ou uma coisa multifatorial? O que você acha que aconteceu? Possivelmente multifatorial, né? Porque quando a gente descobre, quando eu fiz a histoquímica, eu tive um tipo mais agressivo de câncer. Ele é conhecido como triplo negativo, que ele não responde, ele não se alimenta de hormônios. Então, ele independe de hormônios. O câncer que eu tive, ele não foi causado por hormônios, né? Então, o meu médico mastologista, ele era geneticista também. Então, ele me pediu um mapeamento genético. Eu fiz o meu mapeamento genético e nele constou que eu não tenho nenhuma alteração genética que favoreça ou nenhuma predisposição genética para o câncer de mama ou câncer de ovário, né? Que eles são bem ligados ali. Então, aí vem esse questionamento, um caso aleatório. Aí sobrou o que ali? Isso. Sedentarismo, sobrou ansiedade, você já teve? Eu sou muito ansiosa, eu sou muito imediatista, sabe? Assim, eu sofro antecipadamente as coisas, às vezes 2 meses para resolver, mas eu já quero resolver agora. Então, assim, eu me considero, sabe, uma pessoa muito ansiosa e estressada. Eu sou estressada mesmo, sabe? Assim, eu quero fazer tudo para agora, para ontem. É importante a gente falar sobre isso, sabe por quê, gente? Na Universidade dos Estados Unidos, em Stanford, tem um estudo que eles atenderam lá mais de 70, mais ou menos, mulheres. E lá, o que acontece? Eles comprovaram que fatores emocionais influenciavam diretamente essa desordem, né, celular ali, envolvendo a questão dos tumores, do câncer em si. Então, lá foram atendidas mulheres com um histórico de ansiedade e estresse. Então, é tão importante, a gente fala tanto da importância da ansiedade, de cuidar das emoções, né, de lidar com essa questão do estresse, do dia a dia. Por quê? Nós sabemos que o corpo é totalmente interligado, né, com a nossa mente e tudo mais. Então, se nós não cuidamos dessa área da nossa vida, se estamos o tempo todo em estado de alerta, liberando vários hormônios ali, né, fazendo essa descompensação dentro de nós, justamente pela nossa forma de ver o mundo, pelo nosso dia a dia, ligadas também a transtornos, tem pessoas que chegam a um nível de transtorno, tanto de ansiedade como de depressão e tantos outros. Isso é prejudicial e pode fazer com que a gente, né, ative dentro de nós, porque, ao contrário de que muita gente às vezes não saiba disso, mas todos nós temos dentro de nós células que podem potencializar, né, e talvez gerar aí um câncer ou outras situações. Então, elas são ativadas de acordo com a nossa história, ou genética, ou estilo de vida, ou tantas outras coisas. Então, se nós não cuidarmos da nossa saúde emocional, do nosso controle dos hormônios, das nossas taxas, né, ter um estilo de vida mais saudável e tudo mais, a tendência é nós chegarmos em algum momento da nossa vida e essas células negativas serem ativadas aí e gerar os diagnósticos que nós temos hoje em dia, né? Que infelizmente tem aumentado, principalmente no Brasil, Aline, mais de 26% agora em 2022, o último balanço, do nível de câncer, né, em mulheres no nosso país. Então é importante falar sobre isso. Saúde emocional, gente, é tudo também, tem que cuidar. Sim, e a gente pode observar o aumento em mulheres mais jovens, né? Antes dos 40 anos a gente não esperava, nem se pensava nisso, né? Nem se porque pensava. A própria mamografia, ela é um exame, vamos dizer assim, indicado, né, mais obrigatoriamente após os 40, após os 40. E hoje em dia estão antecipando isso, essa questão de fazer esse rastreamento, esse mapeamento, justamente por todos esses fatores aí que nós estamos falando. Sim. O estilo de vida das pessoas mudaram, o aumento do estresse está cada dia mais exorbitante, a ansiedade, o sedentarismo, né? Estamos ficando muito mais tempo sentadas
no ambiente do que se movimentando. Uhum. Então, todas essas coisas, a pandemia mesmo trouxe isso, mais ainda essa questão do home office e tudo mais. E o estresse, né? Também. De ficar em casa, fechado, em clausura. Para a mulher, então, isso é difícil. Né? Muito. E aí atrapalha tudo isso, e fora os históricos familiares e toda essa situação toda, né? Os ambientes, juntando todo esse pacote, porque hoje o câncer, ele é multifatorial, isso tudo atrapalha o desenvolvimento, né? Das nossas células e dá nisso daí, infelizmente. Outra coisa, nós falamos aqui a questão do ser cristã, né? E como que foi o seu tratamento, Aline? Você chegou a fazer a quimio, a rádio? Como que foi isso para você? Sim, o meu tratamento, ele foi, eu falo aquele completão, né? Eu fiz basicamente tudo, né? Justamente pelo fato de quando foi descoberto que era o câncer, ele já estava em estágio 3, né? Que é um estágio avançado, ele estava localmente avançado, né? Ele estava na mama e já tinha alguns linfonodos ali aumentados na região axilar. Então, por isso, e também levando em consideração o subtipo, que era o triplo negativo, eu passei primeiramente por quimioterapia. Eles falam que a quimioterapia neoadjuvante, que ela vem antes da cirurgia, né, que é o tratamento propriamente, a retirada do câncer. Então, eu fiz ali, foram 16 sessões de quimioterapia, foram 12 brancas, eu iniciei pelo protocolo das brancas, e depois foram 4 quimioterapias vermelhas, que é aquela que o cabelo cai completamente, cai o cabelo todinho. E por incrível que pareça, eu não aguentei esperar até lá. Quando começou a cair, eu ia escovando e cada dia eu ia observando que tinha uma queda maior, eu já não conseguia ficar com ele solto, porque se eu soltava e vinha um vento, já esvoaçava, já ia cabelo para todo lado. Então eu raspei o cabelo. Depois da minha quarta sessão de quimioterapia branca, eu já encarei. O meu médico ele falou assim, pode ir devagar, tá, Aline? Pode ir vivendo uma coisa de cada vez. E não, doutor, tava caindo muito. Então eu já fui lá e raspei. Meu marido raspou para mim, a gente foi no salão, e ele mesmo que raspou lá pra mim. Então, assim, eu acho que com o cabelo até que não sofri tanto. Ou eu me preparei bastante, talvez, sabe, para esse momento, porque o meu médico já tinha me falado, Aline, não adianta. Tem alguns tratamentos que fazem para evitar essa queda, mas quando faz a vermelha, cai completa. Então, eu acho que eu já tinha me preparado para isso. Então, eu nem sofri tanto com a queda de cabelo, não. Você acha que naquele momento ali, a sua preocupação com a saúde estava acima disso? Tava acima disso. Da autoestima, da Tava acima de tudo isso. A única coisa que mais me preocupava era a mama. Porque o meu mastologista já tinha me falado, Aline, provavelmente a gente vai precisar retirar a sua mama toda, porque não é uma mama grande, ela tá ali no limite, então provavelmente a gente vai tirar toda. Então eu pensava mais nesse aspecto, sabe? Eu pensava assim como mulher, uma mulher feminilidade casada, eu já pensava assim, gente... Porque a mama ela tem um símbolo muito forte pra mulher, claro, um símbolo de nutrição, de feminilidade, tanta coisa, né? Então eu acho que a parte que eu ficava mais nervosa ou mais preocupada era essa. Mas aí, graças a Deus, foi tudo bem. A gente terminou a quimioterapia. Aí eu já fui encaminhada para a cirurgia. E eu tive a possibilidade de não tirar a mama toda. Não precisou tirar a mama toda. Então, ali, eu tive preservação de pele, tive preservação de mamilo. Tirou só a glândula mamária mesmo, né? E aí, foi possível também, logo na mesma cirurgia, já retirar a mama e já colocar uma prótese de silicone. Então, assim, para mim, eu agradeço muito a Deus, sabe, por essa possibilidade. Para quem tinha ali no início, em vista uma cirurgia muito agressiva, muito extensa, poder fazer isso, né? Então, assim, teve a remissão completa, né, do câncer durante as quimioterapias, então foi possível fazer essa preservação maior da mama. E depois da cirurgia, eu tive que reabordar, porque meus pontos abriram ali, teve umas complicaçõezinhas, mas assim, é algo que pode acontecer mesmo, né? Então, eu precisei reabordar a cirurgia para refazer os pontos, mas aí logo que começou a cicatrizar, eu já fui encaminhada para radioterapia e fiz 15 sessões de radioterapia. Ali já uma radioterapia preventiva, porque o câncer em si ele já tinha sido todo eliminado com as quimioterapias. Bacana. E o que eu mais percebo, né, diante de uma situação como essa, quando a gente passa um momento da nossa vida tão forte como esse, né, de um diagnóstico, é que ele traz muitas mudanças dentro de nós sobre a vida, sobre o nosso olhar sobre nós mesmos, sobre a nossa família.
E eu quero te fazer uma pergunta aqui, que eu tô aqui com vontade de fazer. Então faça. Quem é a Aline hoje? Quem era a Aline antes do câncer e a Aline depois do câncer? Hoje é uma Aline muito diferente, né? Hoje eu quero dizer assim, eu sou uma pessoa mais altruísta. Por incrível que pareça, foi algo que aconteceu comigo, né? O sofrimento, vamos dizer assim, diretamente fui eu quem passei, mas eu aprendi a valorizar mais o meu próximo, aprendi a ver a dor do outro, sabe? Eu acho que quando a gente passa por essas situações, a gente avalia tudo na vida da gente, né? Então, assim, eu aprendi muito. Eu chego a falar assim que eu acho que eu aprendi durante esse processo coisas que eu não aprendi nos meus 35 anos até descobrir, então, o câncer. Então, eu aprendi muito mesmo, sabe? Assim, uma Aline totalmente renovada. Isso é bacana. E o valor? Quando você olha no espelho, você acha que a sua autoestima elevou num nível além do que se vê? Aquela coisa, você começou a se amar mais, a se olhar com um valor, com um senso de valor bem maior do que... Claro, eu aprendi até a me ver mais forte. Eu até brincava durante a pandemia, eu falava assim, acho que se eu pegar a Covid, gente, eu não consigo, porque eu me considerava até então frágil demais, né? E quando eu passei por isso tudo, eu vi que dentro de mim existe uma pessoa forte, que tipo assim, quando eu tive os meus sentimentos ali aguçados, foram postos à prova, floresceu algo em mim que nem eu conhecia, sabe? Nasceu dentro de mim uma força que nem eu sabia explicar. Eu digo assim que eu provei realmente daquela alegria, sabe? Daquela graça que realmente a gente não imagina que vai conseguir, que a gente consegue olhar para aquilo tudo, para aquele sofrimento, mas consegue ter tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Eu consegui vivenciar ela nesse momento de dor. E isso fortalece, né, a nossa identidade em Deus como filha, né? Aquele cuidado a gente consegue sentir. E eu falo que uma das coisas mais importantes é que Deus nos deu inteligência emocional, Deus nos deu recursos dentro de nós emocionais para lidar com as situações mais adversas da nossa vida, né? A própria palavra dele nos garante que nós podemos todas as coisas, porque é ele que nos fortalece. Então, quando nós nos sentimos enfraquecidos diante de uma situação, é a hora que a gente tem que olhar para dentro de nós, né? Olhar os recursos que nós temos, o que Deus trouxe para cada um de nós de forma individual. Cada um tem uma medição ali do que suporta, dos seus limites, né? Da sua força. E é tão importante você falar isso, porque eu escuto muito de pessoas que passam por situações semelhantes à sua, de que naquele momento da dor, eles se descobrem uma nova pessoa, né? Mais resiliente, mais forte, mais capaz. E aí, o que eu gosto sempre de falar, toda dor, ela traz esse propósito. Ela traz o propósito do aprendizado, ela traz o propósito de nos ensinar a transbordar sobre algo na vida das pessoas, que é o que você acabou de falar, que você hoje olha as pessoas com um olhar diferente, com uma empatia maior, né? Com altruísmo. Então, muito importante a gente entender também que a dor, ela tem esse lado positivo também, embora é algo difícil de passar, o processo não é fácil, nós estamos falando aqui desde o início. Hoje eu imagino que você está aqui toda plena contando sobre isso, mas foi uma luta para passar todo esse processo, né? E a gente está vendo isso em você, até que eu estou com ela aqui presencial, vendo o olhinho brilhando, falando sobre isso. Eu imagino que deve lembrar de muitos momentos, né? De angústia, de medos, mas que hoje, que bom que você está aqui hoje, para justamente sentar aqui num momento como esse e estar incentivando outras mulheres, né, a ter fé, a acreditar que elas são capazes de superar, que através dessas dores é possível construir uma nova pessoa mais forte, mais resiliente, mais decidida. Então, isso é muito importante. E já terminando, porque você viu tanto que é rápido o nosso papo? Já? É muito rápido, né, gente? Eu falo que se a gente pudesse, conversava horas aqui, com mais mulher. Mas eu queria que você deixasse, nesse momento, nós estamos no mês do Outubro Rosa, de conscientização, né, de prevenção do câncer de mama. E eu queria que você deixasse uma mensagem especial para essas mulheres que talvez nesse exato momento estão aí na sua casa passando, né, por uma situação como essa, que recebeu um diagnóstico, né, de um câncer e estão aí sem esperança, achando que não vão conseguir, né, que estão perdendo a sua autoestima. O que você falaria para elas hoje? Então, eu queria dizer assim, não é uma batalha fácil, como a gente está citando desde o início, mas é totalmente possível vencer. É totalmente possível. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Se tiver alguém que esteja passando por isso nesse momento, faça tudo que tiver ao seu alcance. Procure os recursos, faça o tratamento, né? De forma certa, como deve ser feito, porque às vezes a gente, muitas vezes pode desanimar tanto e não querer o tratamento, né? Mas procure
procure o tratamento, procure tudo aquilo que tiver ao seu alcance de procurar, porque aquilo que for impossível ao homem, Deus, ele é capaz de dar. Deus é capaz de suprir. Ele pode curar, eu creio que até no último estágio ele pode curar. Ele tem todo o poder para isso, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? E para quem não tem, para todas as mulheres, né, eu também quero dizer assim, conheça o seu corpo, né? Se você não tem o hábito ali de fazer o autoexame, mas que você possa tá ali olhando sempre, estar atento aos sinais que o seu corpo te dá, né? Então, assim, e eu desejo, né, que todo mundo possa um dia também contar, quem passar por isso possa contar uma história de vitória, né? É o que a gente deseja para todas as mulheres que passem por isso. Verdade. Quero te agradecer, Aline, por esse momento, por ter aberto seu coração, contado esse testemunho tão incrível, né, tão lindo, e encorajar, como a Aline acabou de falar, você que está na sua casa aí, mantenha a sua fé, sabe, se cuide, se ame, sabe, olhe, conheça o seu corpo, conheça, né, os sinais que o seu corpo traz, não deixem, gente, de fazer os seus exames de rotina, cuidem das suas emoções, acreditem, né, mantenham a fé acesa, mesmo em momentos mais adversos, porque são nesses momentos que você vai descobrir quem você é em Deus, a força que você tem dentro de você e quais são os recursos que você possui para superar qualquer dificuldade na sua vida. Desde já, né, mais uma vez eu te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim foi muito gratificante, eu espero que eu tenho certeza, né, que para quem está assistindo também vai ser. Eu vim para cá para expor, mas eu acabei aprendendo demais com você, né, que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida, né, e possa abençoar também, né, todas as mulheres. Vamos aproveitar o Outubro Rosa, todo mundo, né, que é o momento que mais é falado e se cuidar. Entender que também que hoje na rede municipal de saúde, né, na rede pública, tem também hoje já atendimentos, né, Aline? Sim, todos voltados para isso, para a saúde da mulher, mamografia e tantas outras coisas. Então, não deixem de procurar, né? E façam mesmo, se amem, façam o seu autocuidado, cuidem de vocês, da pessoa mais importante da vida de vocês, que são vocês mesmos. E chegamos a mais um final do nosso podcast. Olha, eu quero te incentivar aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta, deixe seu comentário para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas e que possam ajudar também outras mulheres. Contamos com vocês. Até mais!